Então, meus amores, continuando ainda em ácidos, vamos entender um pouquinho a importância deles? Bom, os ácidos, eles são essenciais, tá? Nas nossas vidas, tanto no nosso cotidiano quanto no nosso organismo, nas realizações de funções orgânicas. Bom, no cotidiano eu trouxe alguns ácidos aqui para que a gente conheça de que maneira nós encontramos e temos esse contato com esses ácidos. O primeiro ácido é o ácido cítrico. Talvez, o cítrico leve a gente a alguma coisa, é isso aí. O ácido cítrico, ele está presente nas frutas cítricas. Ele vai dar aquele sabor azedinho que as frutas cítricas têm. Gente, nós vimos no vídeo anterior que o sabor azedo é uma das características, uma das propriedades dos ácidos. Outro ácido que a gente tem muito contato, comumente, é o ácido acético. Esse ácido, ele está presente no vinagre, em uma concentração não muito alta, tá? Mas ele está presente no vinagre. Os ácidos carbônico e fosfórico, pasmem, estão presentes no refrigerante. Não são todos os refrigerantes que possuem os dois. O ácido fosfórico, por exemplo, ele está presente nos refrigerantes de cola, porque ele vai atuar de que maneira nos refrigerantes de cola? Como acidulante, intensificando o sabor, como conservante, controlando o equilíbrio do pH e o nível de açúcar. Então, ele nos refrigerantes de cola, além de termos o ácido carbônico, nós temos o fosfórico. Mas ele não serve só para refrigerante não, tá? Ele também é utilizado para a indústria de vidros, de alimentos e de tinturaria, tá? Já o carbônico, ele está presente em todas as bebidas gaseificadas. Então, ele vai dar aquelas borbulhas, aquelas bolhazinhas, tanto no líquido quanto na espuma. Além disso, o ácido carbônico, em ambientes não poluídos, ele causa uma chuva levemente ácida, bem levezinha, mas isso em ambientes limpos. Por quê? Porque o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que está presente na atmosfera, ele vai reagir com o vapor da água. E aí, quando ele reage com o vapor da água, ele forma o ácido carbônico. Então, em ambientes não poluídos, o ácido carbônico ele causa sim uma chuva levemente ácida. Porém, ele não é o único ácido que traz essa acidez à chuva. Mais para frente a gente vai ver. O ácido acetilsalicílico, ele é aquele ácido que está nos analgésicos. A gente também até fala AAS. Então, ele vai estar presente nesses medicamentos. Ácido sulfúrico. Bom, o ácido sulfúrico, meus anjos, é o ácido mais usado na indústria, tá? Disparado. Ele, quando tá puro, ele vai ter um líquido, ele é um líquido incolor, oleoso e denso, tá? Ele é extremamente solúvel e extremamente corrosivo, tá? É um ácido que tem que ter muito cuidado com o manuseio, por causa dessa alta taxa de corrosão. E aí, o que faz um ácido ser mais corrosivo que o outro? Porque eu acabei de citar aqui anteriormente os refrigerantes que possuem ácidos. Professora, eles vão corroer por dentro, Vamos lá, vamos com calma. O que a gente tem o que vai fazer um ácido ser mais corrosivo do que o outro, quer dizer, o poder de corrosão dele, esse poder de corrosão dele, de todos os ácidos, vai depender de propriedades dele, das propriedades moleculares dele, da quantidade de cátions H+ ionizados, da concentração desse ácido na solução
e também da temperatura da solução. Então, voltando aqui rapidinho aos refrigerantes, eles encontram-se em condições, em concentrações que não são altamente corrosivos, mas a gente não pode esquecer que todo ácido por si só, ele é corrosivo. Então, excessos todos fazem mal, mas excesso de refrigerante, ele pode trazer sim uma gastrite, né? Vai trazer uma inflamação, né? Uma corrosão das células do nosso estômago. Ele também pode afetar esmaltes do dente e outras coisas mais. Então, assim, além de todo o malefício que o refrigerante faz, a gente tem que pensar que os ácidos que estão ali também potencializam esses malefícios, tá? Agora, voltando aqui ao ácido sulfúrico, ele é muito corrosivo. Então, para manuseio, tem que manusear extremamente controlado, com segurança, em ambientes que sejam favoráveis a esse manuseio e, obviamente, por pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Saibam manuseá-lo. Bom, então, o ácido sulfúrico, ele vai ser usado em quê? Ele é usado na produção de compostos orgânicos, plásticos, fibras, corantes e tintas, limpeza de metais e ligas de metais, refino do petróleo e nas baterias de automóveis. Agora, lembra que eu falei para vocês que outros ácidos também causam a chuva ácida? Pois bem, o ácido sulfúrico é um deles. Ele, quando o ambiente é poluído, ele é o principal responsável pela chuva ácida. Não é o único, mas é o principal, ok? Então, eu tenho o ácido carbônico quando o ambiente não é poluído e quando o ambiente é poluído, eu tenho ácido sulfúrico. Mas tenho também ácido nítrico, ok? O ácido nítrico também é responsável pela chuva ácida, tá? Por que eles vão ter essa formação, né? Vão originar a chuva, vão dar essa acidez à chuva? Por causa do mesmo motivo do ácido carbônico. Só que aqui vão ser os óxidos de enxofre e de nitrogênio que vão reagir com vapor de água, formando estes ácidos. Ácido nítrico e ácido sulfúrico, ok? Só que eles são em ambientes poluídos porque a gente não tem assim na natureza normalmente esses óxidos, tá? Na atmosfera, como a gente tem o carbônico, né? Nós temos o gás carbônico porque ele é resultado da nossa reação, né? Das nossas reações e a gente o elimina através da expiração. Então é comum que tenhamos bastante taxa de gás carbônico na atmosfera, ok? Bom, e aí então vou passar para o ácido nítrico, que eu já falei um pouquinho que ele também é responsável pela chuva ácida, ok? Em ambientes poluídos. Agora, em ambientes não poluídos, mas que tenham raios e relâmpagos, a gente também tem uma leve acidez, porém em proporção bem menor do que em ambientes poluídos. Então, preste atenção. Eu falei aqui em 3 ácidos que causam chuva ácida. O carbônico em ambientes não poluídos, o sulfúrico e o nítrico em ambientes poluídos. Mas o nítrico, quando o ambiente ele não está poluído, mas tem raios e relâmpagos, ele também pode trazer uma acidez à chuva, mas numa proporção bem mínima, ok? E para que o ácido nítrico é usado? De que maneira nós usamos o ácido nítrico? Nós usamos o ácido nítrico para fabricar fertilizantes e explosivos. E prestem atenção, meus amores, o ácido nítrico é o segundo ácido mais fabricado e consumido na indústria. Ele só perde para o ácido sulfúrico. Olha só. Explosivos e fertilizantes, e ainda causa chuva ácida, ou seja, não é uma coisa muito legal, né? É uma coisa bem para a gente prestar atenção. E aí, vou falar aqui os explosivos, né? A parte dos explosivos. Nitroglicerina, que a gente conhece como dinamite, o trinitrotolueno, que é o TNT,
a trinitrocelulose, que é o algodão pólvora. Também é usado para fabricar salitre e pólvora negra, tá? Então, tudo isso tem o ácido nítrico presente. Bom, ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele tem a capacidade de corrosão, né? Mas em vidros, ele corrói vidro. Sendo assim, ele é usado para gravar vidros, para marcar vidros, que é uma utilidade bacana. Mas a gente tem que ter cuidado que por esta propriedade não se pode armazená-lo em recipientes de vidro, né? Porque senão depois, cadê o recipiente? Foi todo corroído pelo ácido, né? Então, os ácidos fluorídricos, eles precisam ser armazenados em frascos de polietileno, ou seja, de plásticos, ok? Bom, ácido clorídrico. O ácido clorídrico eu deixei, quase que não sai o clorídrico, né? Embolei aqui. O ácido clorídrico eu deixei por último porque eu já vou começar a falar dele no corpo humano. Ele, além dos efeitos no corpo humano, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele tem na indústria utilização para limpeza, tá? Limpeza de azulejos e de pisos. Mas na indústria a gente não compra ele como ácido clorídrico. A gente compra como ácido muriático. Então ele tem um nome industrial diferente do nome dele da IUPAC, né, oficial. Então existem sim algumas substâncias que têm um nome oficial, mas nomes industriais diferentes dos nomes oficiais. E o ácido clorídrico é um deles. Então, se vocês algum dia comprarem ácido muriático para alguma limpeza, na verdade vocês estão comprando ácido clorídrico. E por que eu deixei para falar nele por último? Porque o ácido clorídrico, ele faz parte da nossa digestão. Lembra quando a gente estudou digestão? Que a gente produz lá no nosso estômago, né? Então, ele faz parte do suco gástrico. Como ele vai atuar na nossa digestão? Ele não vai corroer, ele não vai quebrar nada. Ele vai alterar o meio, ele vai fazer com que o meio estomacal fique ácido para que enzimas específicas possam reagir e quebrar os alimentos que elas precisam. Ou seja, eles vão tornar o meio favorável para que essas enzimas ajam, ok? E aí eu também posso acabar resumindo e dizendo que eles ativam as enzimas estomacais, tá? Então, ele vai atuar nessa alteração do meio, ele vai tornar o meio ácido para que as enzimas, então, atuem. Presta atenção, meus amores, a gente já estudou isso. O nosso estômago, ele é protegido, tá? Ele tem células protetoras contra a corrosão desse ácido, tá? Porém, voltei lá, né? Todos os alimentos, todos os excessos, tudo que a gente faz traz consequência no nosso organismo. Além, então, de ativar as enzimas estomacais, o ácido clorídrico também é um forte bactericida natural, tá? Não vamos pensar em fazer ingestão, pelo amor de Deus. Outro ácido que eu quero falar aqui com vocês é o ácido lático. O ácido lático, ele vai ter uma outra maneira de atuar. Ele vai atuar nos músculos. Por quê? Vamos prestar atenção aqui comigo. Lembra que nós estudamos o processo de respiração celular? Que o objetivo da respiração celular é gerar energia para o nosso organismo, né? Adenosina trifosfato, ATP, que ele vai fazer com que nós tenhamos energia para realizar todas as funções metabólicas? Então, até aí tudo bem. O problema é que quando fazemos uma atividade física, um exercício muscular intenso, o nosso ritmo respiratório tem uma alteração, né? Nós ficamos mais ofegantes, nós temos uma respiração mais curta, altera, né? Esse ritmo. E aí, o que acontece? A quantidade de oxigênio que nós inspiramos quando alteramos esse ritmo respiratório é baixa para a gente poder produzir lá
ATP lá na nossa respiração celular. Lembrando, o que a gente usa de start, de material, de matéria, né, para que tenhamos a produção lá do ATP? Nós precisamos de glicose e de oxigênio. Então, se nós alteramos o ritmo respiratório, também alteramos a quantidade de oxigênio inspirada. E aí, alteramos para menos. E, infelizmente, nós inspiramos menos oxigênio do que necessitamos. Sendo assim, o que acontece? Os músculos, eles têm o quê? Um mecanismo que vai fazer o quê? Vou dar um suporte aqui, né? Eu vou dar um suporte para garantir a continuação do esforço, mesmo com menos oxigênio. E aí entra em ação o quê? O ácido lático. Ele vai ser produzido pela decomposição da glicose. Só que o ácido lático, ele vai o quê? Liberar energia para que aquele músculo continue se contraindo. E aí o exercício continua. Agora, a gente tem que prestar atenção que como no nosso corpo tudo é perfeito, né? Tudo acontece exatamente da maneira que precisa, esse ácido, ele tem que ter uma concentração baixa. Quando o músculo está em repouso, ele tem uma concentração de 0,02% desse ácido no músculo, né, no corpo. Durante o exercício muito intenso, ele pode chegar até 0,25%. Ainda é baixo, mas em comparação ao que tinha, é bastante coisa, aumentou muito, né? Só que esse é o limite. Esse é o limite de ácido lático que tem que ser produzido, aceitável pelo corpo. Acima dessa concentração, há uma fadiga muscular. Então, sempre que há uma fadiga muscular, tem aí o dedinho, tem a relação aí com o ácido lático e, consequentemente, com tudo que eu expliquei, né? Exercício intenso, respiração com menos oxigênio, e aí você vai percebendo os fatores que fazem chegar até a fadiga muscular, tá? O que a gente tem que perceber, meus amores, é o seguinte: a fadiga muscular, tá? Vai ser esse acúmulo de ácido lático no músculo e aí faz com que o músculo não consiga mais se contrair, tá? Você fadiga o músculo, ele chega, não aguento mais, tô cansado. Não tem mais energia, não tem mais como ele trabalhar. Preste atenção comigo, meus amores, que eu sempre falo com vocês e é sempre bom ressaltar. Nós temos que ouvir o nosso corpo, nós temos que respeitar os nossos limites. Exercício físico, de longe, é maravilhoso, né? Ele só é benéfico, ele traz imensos benefícios ao corpo humano se feito corretamente. Então, você tem que ter um acompanhamento, né? Os exercícios devem ser passados por um profissional da educação física, que aquele cara estudou para isso, ele sabe o que ele está fazendo. Então tem que ser tem que ter um acompanhamento. Por mais que a gente pratique, conheça o esporte, a gente não conhece esses efeitos, tanto benéficos quanto, quando errado, maléficos no nosso organismo. Aí depois vai dizer assim: ah, mas o meu professor, ele não sabe nada porque eu tô sentindo dor, porque eu não tô crescendo por causa disso, daquilo, outro. Então, meus amores, exercício físico com profissionais de educação física. Alimentação, nutrição, profissionais da nutrição. Temos que respeitar todos os profissionais de todas essas áreas. Eles estudaram para aquilo. Mas eu também tenho que respeitar o meu corpo. Se eu estou me sentindo fadigada, se eu estou sentindo sofrimento ao fazer um exercício, uma atividade, das duas uma. Ou eu não estou fazendo adequadamente, quer dizer, na verdade, três, né? Ou eu não estou fazendo adequadamente, ou eu não estou me alimentando, respeitando, né, o meu ciclo normal, ou eu estou exagerando, tá? E aí não é bom nenhuma das três coisas, senão você não tem os resultados que você quer. Então a ordem aqui, meus amores, a dica é respeitar o corpo humano. Quer dizer que você não vai fazer exercícios intensos?
Vai, o atleta de ponta chega lá, mas ele não chega da noite para o dia. Ele leva vários meses, até anos para chegar ao ápice da sua carreira, da sua construção muscular. É um processo contínuo e extremamente rigoroso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não existe isso de eu preciso sofrer para ganhar. Não tem dor, não tem crescimento. Essa frase, né, no pain, no gain, né, que todo mundo fala na academia, isso aí é balela. Você tem que respeitar o corpo, até para ter o limite, até para a dor tem um limite, tá? Então, todos os excessos, eles fazem o efeito inverso. Eles trazem malefícios ao corpo e exercício também. Inclusive, ao invés de você crescer, você tem o desgaste muscular, você tem o catabolismo, né? Você tem a perda da massa muscular. Então, meus amores, só para a gente fechar que tudo no nosso dia a dia, né? A influência dos ácidos, né? No nosso dia a dia e no nosso corpo, como a gente já viu aqui, que várias coisas da química está relacionada ao nosso corpo, os ácidos não seriam diferentes, tá? Eu espero que todos vocês tenham entendido, mas é óbvio que se ficarem ainda algumas dúvidas, a gente tem os nossos encontros para tirar todas que forem possíveis. Então, quiserem pesquisar, quiserem ler sobre o assunto, trazer assunto, sugestão, estamos aí. Isso é só o pontapé inicial, ok? Uma ótima semana para todos. Continuem se cuidando. Nos encontramos no nosso próximo encontro, tá? Um beijo e até!